Boa tarde, eu sou a doutora Ana Cristina, pediatra e homeopata, pediatra há mais de 30 anos, homeopata há mais de 10, recomeçando minhas atividades na Clínica Intereide, na Vila Ema, em São José dos Campos, e fazendo um convite para aqueles interessados em homeopatia que venham nos visitar, venham tentar essa terapêutica que é maravilhosa. E assim, contar um pouquinho da minha história. A alopatia é a formação convencional, tradicional. Então, eu tenho experiência clínica de mais de 30 anos em pediatria, em pronto-socorro pediátrico, em ambulatório, enfermaria, berçário, em tudo. E a homeopatia, ela veio me mostrar um caminho novo, um caminho de uma especialidade holística que busca o equilíbrio do ser humano como um ser integral. Mente, corpo, sentimentos, emoções, vivências. É uma integralidade essencial. Nós somos e nós reagimos de formas diferentes diante das situações. Há situações tristes, traumáticas, felizes e N situações na vida humana. E a reação humana é diferente. O falecimento de um esposo, de um filho, pode levar um ser humano a um luto eterno, a uma parada no tempo. Eu me lembro quando eu era acadêmica, de um caso que eu vi há muitos anos atrás, de um paciente que a gente foi fazer visita domiciliar e ele era totalmente atrofiado, braços, pernas, deitado, tudo atrofiado. E assim, era um paciente que tinha entrado num quadro depressivo depois do falecimento da esposa, em que ele deitou na cama e não levantou mais. Parecia um paciente com paralisia cerebral, que atrofia toda a musculatura, que não tem movimentos, por uma deficiência, por uma lesão orgânica a nível cerebral, mas era um paciente lúcido, que conversava, que falava e que simplesmente abriu mão de viver porque a esposa tinha falecido. Então, assim, isso mostra que a capacidade, a forma como a gente reage diante das situações pode ser extremamente destrutiva para nós mesmos, né? Quantas vezes a gente ouve falar, perdeu um filho, desenvolveu um câncer. Perdeu o esposo, morreu 2, 3 anos depois, infartado. A criança foi abandonada e se transformou ou desenvolveu quadros psicóticos. Então, assim, é muito importante o equilíbrio integral do ser humano, não apenas físico, mas mental, emocional, energético, para lidar com a vida humana, que é uma existência imperfeita. Nós somos sujeitos ao adoecimento, ao envelhecimento e à morte, às separações, às uniões, mas é preciso entender e compreender que o ser humano é um ser criado por Deus, que tem uma função no universo, e cada um de nós tem um papel no universo. Cada um de nós é importante para Deus. E a gente pode, através do amor e através de cumprir esse papel no mundo, ajudar o mundo como um todo a se tornar um lugar melhor. Então, assim, se a gente se deixa levar pelas tristezas e tragédias pessoais, a gente deixa de transformar o mundo num mundo melhor para se tornar um mundo mais triste. Isso é triste. Esse paciente ficou impactado na minha cabeça, isso há 30 e poucos anos, e assim, uma pessoa desistir de viver, desistir de se mexer, depois ficar completamente dependente do cuidado alheio por tristeza e por luto, isso é muito triste. A vida vem de Deus,
E um dia a vida vai retornar para ele. A gente não tem controle sobre vida e morte. Isso não é real. A gente luta como médico nas doenças graves para salvar os pacientes, fazer o melhor por eles, mas o controle de o dia em que nós nascemos, o dia que nós morremos, pertence a Deus. Isso não é humano. Mas humano é a necessidade de aliviar esse sofrimento, de lutar por uma saúde integral do ser humano, que o ser humano viva com mais saúde mental, física e espiritual. E cada um de nós é um indivíduo e vivendo experiências. A gente pode conviver com nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com quem for, mas nós somos seres unos. Nós respiramos, nos alimentamos, vivemos e agimos conforme o nosso grau de consciência, conforme as nossas vivências, conforme a nossa mente, conforme os nossos sentimentos. E cada um vai nascer sozinho e vai morrer sozinho. Isso é uma realidade. Então, que a vida humana tenha o equilíbrio e a saúde mental, espiritual, física, para viver a existência humana da forma mais tranquila, pacífica, saudável e feliz possível. Porque todo ser humano merece ser saudável, merece atingir o equilíbrio que lhe permita agir no mundo conforme a sua natureza e ser útil aos propósitos de Deus. Então isso é o milagre da vida, é a maravilha da vida, que a gente vai do início ao final da vida conviver com tristezas, com perdas, com separações, mas que isso não destrua o equilíbrio mental, emocional, que a gente se recupere, olhe para o céu, veja o sol, veja o sol brilhar, veja a natureza e enxergue que a vida tem um propósito maravilhoso e divino e que o ser humano não é só a matéria. O ser humano é um composto, é uma unidade essencial, vamos dizer assim, não um composto, uma unidade essencial, mente, corpo e espírito. E que esse equilíbrio, essa saúde em todos os níveis, ela é necessária. E a homeopatia, ela busca isso através de medicar. A gente medica não apenas a queixa física, a gente medita o ser humano. Uma gastrite numa pessoa que é extremamente rancorosa, agressiva, cheia de ira, é uma gastrite. Diferente de uma pessoa que é totalmente submissa, introspectiva, triste, que guarda um monte de mágoa. São doenças iguais, mas totalmente diferentes. Porque o ser humano é diferente, as vivências e as reações são diferentes. Então, você usar um antiácido para uma gastrite é uma coisa. Você buscar um remédio para gastrite do paciente agressivo, amargurado, cheio de ira é uma. Você buscar um remédio para gastrite de uma pessoa introspectiva, cheia de mágoa e dor, é outra. E essa diferença, ela é real. Ela é real. Nós temos hoje mais de 6 mil, 7 mil medicamentos em homeopatia. É uma especialidade muito difícil. Muito difícil. Eu me lembro que uma vez, no curso de pós-graduação, uns anos atrás, eu ouvi de um amigo meu falando assim: a homeopatia é a especialidade de várias vidas. E talvez seja, porque a gente tem que estudar muito. Porque não é uma receita de bolo, é o desenvolvimento da capacidade de perceber o ser humano como uma unidade essencial, de perceber as características desse ser humano. Então tem muita psicologia, muita observação, a gente tem que desenvolver uma sensibilidade ao sofrimento e a percepção do que o ser humano é, de como ele reage nas situações, essa compreensão para unir isso aos sintomas e buscar o melhor remédio que vai equilibrar isso, que vai trazer a saúde em todos os níveis. Ou o melhor remédio, não vou dizer que é um remédio para sempre, a gente pode fazer
num momento um remédio, daqui a 2 meses outro, daqui a 2 meses outro, nem que seja um processo, porque na verdade a gente vive processo, a vida ela não é estática, ela é um processo. As circunstâncias, elas mudam o tempo todo ao nosso redor. Tudo muda o tempo todo. Então, esse processo, ele é dinâmico. No início, quando eu fiz homeopatia, a gente tinha muita ilusão. Vamos achar um simile, um remédio que vai equilibrar a pessoa pro resto da vida. Eu não vejo isso assim agora. Eu vejo como o remédio adequado ao momento da existência. O remédio adequado ao sofrimento atual do paciente. E isso é real. Porque tudo ao redor da gente tá se transformando, tá mudando todo o tempo. Né? Um dia chove, um dia tá sol, as estações do ano elas se mudam, a gente deixa de ser jovem, a gente envelhece, os cabelos ficam brancos. E é isso. Nada é sempre o mesmo. Tudo é uma transformação. E nessa transformação, o ser humano progride, se modifica, aprende. A gente está em aprendizado eterno, contínuo, com as circunstâncias e com as situações da vida. E nisso, a homeopatia busca esse equilíbrio. A gente usa remédios do reino animal, vegetal, animal, mineral, é um tipo de terapêutica bem diferente. Não é fitoterapia, não é chá, não é só planta. Mas, assim, é uma coisa, é uma terapia apaixonante. Porque a gente enxerga o ser humano como uma unidade essencial. Um modo de pensar, sentir, agir, sofrer e adoecer. É um modo próprio de cada um. Então, eu sou a doutora Ana Cristina, homeopata, Clínica Intereide, São José dos Campos.